de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Para a pergunta 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? Essa é fácil de resolver, né? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. E aí, Miri? Está reafirmando o que foi dito na pergunta anterior? Exatamente, consolidando, mostrando mais uma vez que está em nós. Quando eu penso, quando eu vibro nesse diapasão, nessa faixa vibratória, eu vou atrair quem está nesta mesma faixa. Isso é uma lei que ninguém foge dela. Aí alguém pode dizer, mas não tem como controlar pensar no mal. Pensar é uma coisa, permanecer é outra. Porque eu posso pensar em fazer alguma coisa e daí a pouco eu deixar para lá e mudar de faixa. Mas tem gente que passa o dia inteiro maquinando. Aí é diferente, né, Djalma? Você está alimentando a corrente. Pensar, todo mundo pensa. Agora, fazer outra história. Eu acho que é Paulo que disse, né, Djalma? Nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é? Perfeitamente. Perfeitamente. Aqui é como o Pachimiro bem explicou, e o texto explica, esclarece. O espírito só se aproxima, muitas vezes, para nos influenciar, porque nós permitimos, porque nós os arrastamos. Há uma sequência, há uma lei. Aquilo que você pensa, você sente. E aquilo que você sente, você atrai. É uma lei. É uma lei da vida. Tanto para o bem quanto para o mal. Depende do seu desejo. Depende daquilo que lhe vai na alma. Se você está com pensamentos escusos, você entrou numa faixa de vibração onde mentes encarnadas ou desencarnadas vibram. E, naturalmente, aquele princípio, muitas vezes citado por nosso amigo Matusalém, semelhantes se atraem, é uma lei. Eles vêm para perto. Mas nós podemos, aliás, até o obsessor, né? O obsessor que nos perturba, que nos visita. Divaldo disse que todo obsessor é alguém que se sente lesado, que vem cobrar o que nós fizemos com ele no passado. E nós devemos estar preparados para dizer, olha, eu fiz isso lá de trás, hoje eu não tenho coragem de fazer mais isso. Me perdoe, se você puder, me perdoe. Eu sei que eu lhe lesionei, eu sei que lhe feri, eu sei que eu separei. Uma vez, numa mediúnica, alguns anos atrás, um irmão me disse isso. Eu estive no tronco e você, como proprietário, mandou me açoitar. Eu fui terrivelmente ferido. E eu senti até a emoção da coisa. E disse a ele isso que eu disse aqui. Me perdoe, foi um momento de muita ignorância. Eu sei que eu lhe feri, separei você do seu lado, dos seus filhos, de sua família, aquilo que você mais amava. É por isso que eu digo sempre, nós, brasileiros, temos um pleito, uma dívida para com os nossos irmãos africanos, né? Naquele período da escravatura lá de trás. É um Um momento coletivo. não é, querido? Um povo tão guerreiro, mas ainda nós herdamos uma coisa magnífica. Trazemos no sangue essas desse povo, né? O negro, independente na sua garra, a sua luta, a sua fibra, do indígena, a índole de independência do indígena, né? E os dotes do povo europeu, do holandês, do francês, né? Que aqui tiveram português nos conquistando. Então, deu esse tipo fantástico que é o povo brasileiro. Essa miscigenação, né? É que eu deixo um preito de gratidão, de respeito, de admiração e de desculpa ao grande povo africano. Né? Então, como se diz aqui, todo espírito que se aproxima é porque nós, na verdade, em última análise, nós consentimos. Com o nosso desejo, nós os trazemos para próximo.
e com nossa consciência acerca do que é o amor, da bondade, do perdão, da compreensão, da tolerância, da misericórdia e da compaixão, poderemos nos disciplinar e discipliná-los também. Eu entendo assim. Pois é, então na pergunta, quando ele pergunta, né, se pode afastar a influência dos espíritos, ele explica, e uma pergunta simples para analisar, a resposta simples, né? É só a gente mudar o padrão vibratório, que desconecta a influência deles. Eu mudo o padrão vibratório, então eu me livro da influência de um espírito. Eu estou pensando uma coisa, aí o espírito vem, vamos, ele é atraído pelo meu pensamento. Vamos fazer. Aí, de repente, eu caio na reação. Não vou fazer não, que isso vai prejudicar e vai prejudicar outra pessoa. Pronto, acabou-se, cortei o elo. Se eu determinei, eu cortei o elo. Isso implica dizer que a gente, apesar de sofrermos a influência dos espíritos ao nosso redor, mas nós temos o poder de seguir as influências ou cortar. É só a gente mudar o padrão vibratório e ter uma vontade firme e determinada. Ninguém vai interferir na nossa vida. Como, por exemplo, nenhum espírito vai entrar no corpo de ninguém sem que a pessoa permita. Primeiro, porque não entra, né, Mirim? Se aproxima, né? Se aproxima. Mas se eu não permito, né, Djalma, ele não vai chegar perto, vai? De jeito nenhum. Eles nos observam, né? Como dizia o apóstolo, nós somos observados por uma nuvem de testemunhas, mas é a vibração que os atrai. Mas nada impede que eles rondem. Eles podem passar 1000 vezes. Eu não estou fazendo nada do que eles querem e eles não têm como. Agora, na hora que eu abro a porta, eles colam, né? É assim que funciona. Eu não esqueço. Eu me lembrei aqui, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje mesmo eu vi isso. Tem um capítulo lá, parece que eu estava lendo o capítulo 17, se não me falha a memória. E o espírito do mentor espiritual, chamado Aulus, diz a André Luiz, né? Ele diz, renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Né? Porque tudo está aqui. Se você pensa negativamente, você baixa seu padrão. Se você eleva a sua mente, você... É tanto que o apóstolo Paulo diz, renovai a vossa maneira de pensar. Né? Que algumas traduções... o Woden dizia assim, traduzindo, dizia, transmentalizai-vos, porque a palavra que está lá em grego é metanoia, que é mudança da mente. Modificar o vosso pensamento, modificar a vossa maneira de pensar. E como diz o irmão Aulo, tudo se modificará conosco. Se você eleva a mente, né, essa vibração, automaticamente ela cai na corrente sanguínea, porque tudo está conectado, né? Hoje a ciência, a genética, a neurologia, estudam isso, demonstram isso. Estudos do poder da mente, né? De agravar a situação, se você pensa negativamente, e de curar, solucionar o problema, seja lá como for que você tenha. Só basta você compreender, né, o poder dessa presença interior, desse poder interior que trazemos na alma, herança de Papai do Céu, patrimônio de Papai do Céu em nós, que é preciso fazer com que ela resplandeça. Né?